Vamos recapitular a função Global Mode e a função Channel Mode. No global, o próprio nome está dizendo, global é válido para todos os canais. Ou seja, se eu clicar em Gain, eu passo a ter o controle do ganho de entrada, cada botão controlando o seu canal correspondente. Se eu clicar em EQ, eu passo a ter equalizador em todos os canais, mas eu só enxergo uma função por vez do equalizador. Já no Channel Mode, por exemplo, se eu apertar o equalizador, pro canal selecionado eu vou enxergar todos os botões do equalizador. Ao invés de enxergar uma função por vez pelo global, eu enxergo para aquele canal selecionado todos os botões do equalizador. Vale lembrar que pelo Channel Mode e pelo Global Mode, você está apenas mexendo nos parâmetros do equalizador, por exemplo. Ou seja, se eu selecionar o canal, clicar em Channel Mode EQ e começar a mexer no equalizador, não significa que eu estou equalizando. Por quê? Não se esqueça que você precisa ligar o equalizador. Então, além de mexer nos parâmetros, eu preciso selecionar o canal e clicar no botão EQ In. Agora sim, todas as alterações que eu fizer no equalizador, eu escutarei porque eu liguei o equalizador. A mesma coisa é válida para os filtros, o gate, o compressor. Não adianta nada eu selecionar o canal, clicar em dinâmico, começar a mexer no gate ou no compressor, mas eu não ativei o gate e o compressor. Então, além de mexer nos parâmetros, eu preciso também selecionar o canal e ativar o gate e ativar o compressor. Vimos que os encoders que se encontram acima dos canais de entrada podem assumir diferentes funções. Se eu clicar em Channel Mode EQ, esses botões estão funcionando como o equalizador do canal selecionado. Agora, para eu mexer em dinâmicos, gate e compressor, eu preciso sair da função equalizador e clicar em dinâmico. Agora aqui eu tenho o controle do gate e o controle do compressor. Mas a mesa possui essa região central onde eu consigo ter as duas funções ao mesmo tempo. Clicando nesse botão aqui, Upper Row são os botões de cima, Input EQ. Então agora para o canal selecionado eu tenho as 4 bandas de equalização: grave, ganho, frequência e o Q, médio grave, médio alto e agudo. E no Lower Row, que são os botões inferiores, se eu clicar em Input DIN, de dinâmico, eu passo a ter o controle do gate e o controle do compressor. Então agora, ao invés de eu mexer nos encoders que estão acima dos canais de entrada, eu posso simplesmente mexer na região central da mesa. Input EQ nos encoders de cima, input dinâmico, gate e compressor nos encoders inferiores. Outras funções que encontramos nos encoders centrais são Output EQ, ou seja, para a saída selecionada eu tenho o equalizador paramétrico de 4 bandas aqui. E no Lower Row, que são os encoders inferiores, clicando em Output dinâmico, eu vejo o compressor da saída. Toda saída tem um equalizador paramétrico, tem o compressor, tem delay e tem um equalizador gráfico que nós iremos mostrar daqui a pouco. Outra opção para os encoders centrais é chamada de Both Rows, ou seja, vale para os dois níveis de encoders, os superiores e os inferiores. Clicando aqui, Bus Sends, olha o que acontece agora. Para o canal selecionado, eu enxergo os 24 auxiliares ao mesmo tempo. Nós vimos que
nos encoders dos canais, eu só consigo enxergar 12 auxiliares por vez. Aqui, clicando em Bus Sends, para o canal que está selecionado, eu passo a ter os 24 auxiliares, do 1 ao 24. Basta clicar e enviar, clicar e enviar, clicar e enviar o sinal para o auxiliar desejado. Outra opção do Both Rows é Output Processing, ou seja, ao clicar aqui, para a saída que está selecionada, eu tenho o equalizador aqui em cima, todos os controles. Nesse botão eu ligo e desligo o equalizador. Aqui embaixo eu tenho o compressor da saída selecionada e outras funções também. Nesse botão, ao pressioná-lo, eu estou invertendo a fase do sinal da saída selecionada. Nesse botão, eu ligo o compressor. Aqui, eu mexo nos parâmetros do compressor. Aqui, eu ativo o compressor. Insert, caso eu use um insert analógico nessa saída. Delay, nesse botão, eu ativo o delay da saída. Nesse botão, eu escolho o tempo de delay. E também endereçamento da saída para o LR, para o centro ou para o LR e centro ao mesmo tempo. Todas as mesas SI possuem 35 saídas, todas elas com um equalizador gráfico de 30 bandas, começando em 25 Hz e terminando em 20.000 Hz. Esses equalizadores já estão prontos para serem usados. Basta selecionar a saída desejada, clicar no botão Gráfico EQ e começar a equalizar. Vejamos agora como é simples mexer no equalizador gráfico. Para isso, basta selecionar a saída desejada, por exemplo, o auxiliar 1, clicar no botão Gráfico EQ, automaticamente os faders ficarão vermelho, indicando que a função deles agora é de equalizador gráfico. No visor, você tem a frequência e o ganho. E ao mexer aqui, você consegue saber quantos dBs você tirou ou você acrescentou para a frequência de 25 Hz. Cada frequência que você mexer, o botão ON irá acender. Se você quiser zerar aquela frequência, você aperta o ON, ele volta ao zero. As frequências que foram acionadas foram de 25 a 630 Hz. Caso você queira acessar as outras frequências, existe um botão aqui, Gráfico EQ, e uma seta para o lado. Ao clicar nessa seta, você terá uma repetição de algumas frequências e continuação de outras frequências, até 4.000. Andando mais uma vez para a lateral, você terá a repetição de algumas frequências até o 4.000 e as outras frequências até 20.000. Uma vez equalizado, clique novamente no botão Gráfico EQ, os faders se apagam, mostrando que agora estão na sua mixagem principal. Se eu quiser equalizar outra saída, faço o mesmo processo. Seleciono o auxiliar 2, por exemplo, clico no botão Gráfico EQ. O gráfico já estará à minha disposição. Enquanto estiver no modo de Gráfico EQ, à medida que você for selecionando a saída, por exemplo, auxiliar 1, já está aqui na minha mão o EQ gráfico da saída 1. Auxiliar 2 está aqui na minha mão. Para voltar à mixagem principal, clique no botão Gráfico EQ. Vamos aprender agora como fazer um grupo de mute. Clique no botão Setup, VCA Mutes. Repare que essas teclas acenderam, ou seja, aqui você tem os grupos de mute. São 8 grupos no total. Clicou em Setup, escolheu o grupo de mute, no caso 1, aperta o Select dos canais que você deseja que esteja no grupo de mute 1. Se quiser fazer um outro grupo de mute, mesmo estando no Setup, você clica no
Mute 2, seleciona os outros canais. Uma vez configurado, desligue o botão Setup. Agora você terá os dois grupos de Mute ativados. Basta clicar no botão de Mute 1 para ter os canais desligados. Mute 2, canais desligados. Vejamos agora como é fácil fazer um grupo de VCA. Clique no botão Setup. Repare que os faders centrais foram para a opção de VCA. Aperte o Select do VCA desejado, no caso o 12, e aperte o Select dos canais que você quer incluir no VCA 12. Enquanto estiver no modo Setup, pode escolher outro VCA, estou escolhendo o 11, e aperta o Select dos canais que deseja estar no VCA 11. Uma vez configurado, desligue o Setup. A partir de agora, você acessa os VCAs pelo banco de fader VCA e automaticamente você tem o controle de liga e desliga e também o controle de volume. Vimos anteriormente que para enviar um canal para um auxiliar, utilizávamos os encoders dos canais ou os encoders centrais. Vamos ver agora como fazer para enviar um canal para o auxiliar utilizando o fader. Para isso, clique no botão Faders. Os faders irão mudar de cor, indicando que agora estão funcionando como uma mandada de auxiliar. No caso, eu selecionei o auxiliar 20 e ligo e abro o volume dos canais que eu quero que vá para o auxiliar 20. Se eu selecionar o auxiliar do efeito 1, Lexicon 1, os faders ficarão azuis, da mesma cor do auxiliar do efeito. Basta ligar e enviar os canais para o efeito desejado. Para sair da função Faders, basta pressionar o botão novamente. Aí você volta para a sua mixagem principal.